Esse é o canal Espírita Responde número 21 e um tema muito pedido por muitas pessoas aqui no canal Espírita. Vamos falar sobre a doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer. Vamos falar sobre as causas espirituais e a relação dessa doença com vidas passadas. Você sabia que dá, pelo menos pelo ponto de vista espiritual, para prevenir essa doença? Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo minúsculo, tudo junto e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também lá nos comentários dos vídeos, tá bom, pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Cleusa e ela diz o seguinte: Professor Luiz Fernando Amaral, gostaria de saber sobre Alzheimer, qual a visão pela doutrina espírita sobre essa síndrome e suas consequências, por que as pessoas são acometidas dessa enfermidade e que destrói as lembranças das pessoas e os esquecimentos de situações momentâneas e recentes e só se recordam mais do passado, e por que com o tempo fica severa e a pessoa esquece completamente de tudo o que é essencial em sua vida? Cleusa, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, a doença de Alzheimer ela foi descrita pelo neurologista alemão Dr. Alois Alzheimer ao analisar o tecido nervoso de Auguste Deter, uma senhora que em 1901 foi internada com uma doença misteriosa que foi progredindo para a perda de memória e a demência. Após 5 anos de internação, a senhora Auguste desencarnou e então o Dr. Alzheimer teve a possibilidade de analisar o tecido nervoso dela, então ele se deu conta que aquela era uma nova doença, uma doença ainda não descrita. Ele elaborou então um artigo bastante detalhado e apresentou esse artigo no 37º Congresso de Psiquiatria do Sudeste da Alemanha, no ano de 1906, com o título Uma doença peculiar dos neurônios do córtex cerebral. Mais tarde, a doença recebeu o nome do neurologista, ficando conhecida então como doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer. Então vamos lá, pessoal, para as explicações espíritas. Na verdade, ainda precisamos de mais pesquisas, mais estudos em relação à doença de Alzheimer, pois os espíritos ainda não trataram especificamente sobre essa doença. Nós temos pesquisas da Associação Médica Espírita que nos trazem alguma luz sobre esse tema, além de obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que nos falam das influências do espírito sobre a matéria e da matéria sobre o espírito. Para a doutrina espírita, o Alzheimer ele apresenta uma somatização, que são os conflitos do espírito refletidos na matéria, ou seja, o Alzheimer se dá por conflitos do próprio espírito da pessoa que é acometida pelo mal ou pela doença de Alzheimer. Mas nós podemos ter algumas pistas sobre isso no livro, no belíssimo livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro incrível de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, um livro que todos deveriam ler. A gente às vezes vê o título, né, pessoal, Nos Domínios da Mediunidade, então muitas pessoas pensam que é apenas os médiuns que devem ler esse livro, mas não.
todos devem ler nos domínios da mediunidade, porque nesse livro André Luiz nos traz muitas informações sobre os aspectos da nossa vida enquanto reencarnados e também espiritual, e assim a gente consegue entender muitas coisas em relação às doenças. Enfim, nesse livro então, André Luiz ele diz o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Mas como eu já mencionei, pessoal, não há uma conclusão por parte da espiritualidade sobre a doença de Alzheimer. Mas nos baseando então na obra de André Luiz, nós podemos ter algumas pistas. E essas pistas nos levam a entender que esse processo, o processo do mal de Alzheimer, ele pode ser desencadeado por um processo de obsessão ou por um processo de auto-obsessão. No processo de obsessão, principalmente a obsessão severa e por um longo período, isso pode trazer reflexos ao corpo físico. Tais reflexos podem ter origem nos pensamentos desequilibrados do obsessor ou dos obsessores, como também do próprio doente. E isso pode então causar as impressões do corpo físico, desencadeando então o mal de Alzheimer. Temos ainda, pessoal, o processo de auto-obsessão, e parece, o meio espírita acredita que seja então essa a causa do Alzheimer, o processo de auto-obsessão, que também poderia explicar então as causas espirituais da doença. Esse processo ele é muito prejudicial e ele é desencadeado pelo próprio espírito reencarnado. Pode ser que em reencarnação passada a pessoa era muito egocêntrica, com um caráter muito rígido, que nutria sentimentos ruins como a vingança, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. E a culpa, então, por esses erros do passado pode estar inserida no espírito dessa pessoa de maneira inconsciente. E agora esse espírito é chamado a responder por isso perante a própria consciência. E para isso, pessoal, esse espírito ele entra em isolamento, sofrendo o corpo físico, então, a falta de memória e a demência, para o esquecimento temporário das suas ações do passado. E segundo a doutrina, então isso pode ser sim o fator determinante para a doença de Alzheimer, a auto-obsessão. É muito interessante, pessoal, porque André Luiz, em várias obras, ele nos diz que o nosso padrão de pensamento ele pode sim atuar no nosso corpo físico. Então, o que acontece? Todos nós sabemos que as doenças são provas ou expiações de erros passados a que nós estamos sujeitos. Nós mesmos escolhemos passar por isso no nosso planejamento reencarnatório, planejamento que nós fazemos junto aos mentores, porque isso vai ser importante para a nossa evolução, para o nosso adiantamento espiritual e moral. Mas André Luiz ele nos diz que algumas pessoas estão reencarnadas e, digamos, de uma maneira tão positiva, pessoal, são pessoas que têm pensamentos tão positivos, pensamentos de fé, pensamentos de esperança, pensamentos de otimismo, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tanto sofrimento, de tantos obstáculos que a vida impõe. Então é um tipo de reencarnação tão positiva que esse padrão de pensamento tão elevado acaba agindo no corpo físico da pessoa. Esse corpo ele já veio, digamos, programado, para que em uma determinada fase da vida ele desenvolva alguma doença que está no planejamento reencarnatório da pessoa. Mas essas pessoas, através desse padrão de pensamento tão elevado, acabam agindo nas células do corpo físico e essa doença muitas vezes nem se manifesta. Ou ela pode se manifestar de uma maneira, digamos, um pouco mais branda, sem tanto sofrimento assim para a pessoa. Mas aí alguém aqui nesse ponto pode fazer a seguinte pergunta, Se a doença era necessária para o adiantamento dessa pessoa e ela não vai desenvolver essa doença nessa reencarnação, quer dizer então que ela leva essa dívida
para a próxima reencarnação dela? Não, porque muito provavelmente essa pessoa adquiriu o merecimento dela através dessa reencarnação tão positiva, desses pensamentos tão positivos. Ela adquiriu o merecimento de não ter que passar por esse sofrimento da doença. Ela pode continuar a evolução espiritual dela de uma outra maneira. Mas André Luiz, ele nos alerta que o contrário também pode acontecer. Padrões de pensamento muito baixos, muito carregados, cheio de sentimentos ruins, cheio de remorso, cheio de culpa, também podem agir no corpo físico, desencadeando algumas doenças ou mesmo agravando algumas que já existem, ou mesmo fazendo com que a doença que já estava programada ali no planejamento reencarnatório da pessoa se manifeste de uma maneira muito mais forte, trazendo muito mais sofrimento. Então, pessoal, parece sim que esse processo de auto-obsessão é o que desencadeia o quadro de Alzheimer em algumas pessoas. É um padrão de pensamento que pode ser muito baixo, às vezes inconsciente, às vezes essas marcas elas estão gravadas no espírito de maneira inconsciente para a pessoa reencarnada, mas então isso pode agir então no corpo físico, desencadeando o mal de Alzheimer. E mesmo que seja esse, pessoal, o verdadeiro processo então que causa a doença, a auto-obsessão, nós temos que entender que esse tem que ser um processo que se arrasta por muito tempo até desencadear a doença física. Então, depois de muito tempo sofrendo com isso, o espírito ele sente a necessidade de simplesmente esquecer. E isso causa uma angústia muito grande durante toda a reencarnação. Esquecer atitudes e pensamentos dessa reencarnação como de reencarnações passadas. E é por isso, pessoal, que geralmente então o Alzheimer ele se manifesta na terceira idade, após uma vida de angústias. Há ainda quem diga que o paciente de Alzheimer apresenta uma rejeição à vida, mas não entendam isso como não querer viver, mas não aceitar os fatos que da ação dele decorrem ou os fatos que fogem da sua vontade, nessa ou em reencarnações passadas. Às vezes são tantos desgostos e tristezas durante toda a vida que esse espírito sente a vontade de fugir disso tudo. Então o cérebro vai perdendo a capacidade cognitiva e a pessoa que às vezes tem dificuldades de aceitar a vida como ela é, acaba se isolando cada vez mais, surgindo assim a falta de memória e a demência tão características do mal de Alzheimer. Agora, nós precisamos entender que a doença acaba se caracterizando em uma prova para esse espírito, mas principalmente em uma prova muito grande para os familiares. É muito comum a gente ouvir que o portador de Alzheimer, ele volta a ser criança, mas essa questão é um pouco mais complicada, né, pessoal? Pois quando nós cuidamos de uma criança, nós vemos essa criança evoluindo, progredindo, e os cuidados que nós temos que ter com essa criança acabam diminuindo um pouco, né? Mas no caso do Alzheimer, isso é diferente, pois a doença não faz com que a pessoa evolua, mas sim que essa pessoa regrida. E os cuidados então com ela, com essa pessoa, exige cada vez mais esforço de quem está em volta. É um exercício à paciência e ao amor, sem dúvidas nenhuma. É a oportunidade para que conflitos sejam solucionados, para que o amor fale mais alto e para que todos evoluam para ser pessoas melhores. E dá para prevenir o Alzheimer, pessoal? Pelo ponto de vista espiritual, sim, dá para prevenir. A primeira coisa é se perdoar, entender que todos nós erramos, somos espíritos imperfeitos, o erro é inerente, mas a vontade de melhorar, a vontade de não errar mais, supera todos os erros que você tenha cometido. Não apenas a vontade, mas colocar essa vontade em prática, trabalhar para ser uma pessoa melhor. E a segunda coisa é perdoar
os outros, não deixar que uma atitude errada de alguém lhe cause tanta dor, tanta revolta e tanto sofrimento. Entender que cada pessoa só pode oferecer aquilo que tem no coração. Se são coisas boas, ela irá te oferecer coisas boas. Se são coisas ruins, ela irá te oferecer coisas ruins. Mas entenda que cada um está em um estágio evolutivo. Então, isso que a pessoa traz no coração, isso tem muito a ver com o estado evolutivo dela, o estado evolutivo dessa pessoa que lhe agrediu, seja com palavras ou com atitudes. E o terceiro ponto para prevenir o Alzheimer é entender que nenhum sofrimento dura para sempre, que as adversidades da vida têm que ser encaradas como oportunidades de evolução e não motivos de tristeza, de dor, de sofrimento ou de revolta. E por último, muito importante, praticar todos os dias a sua reforma íntima para que você passe a vigiar os seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes. Assim você será uma pessoa melhor, você vai compreender um pouco mais a sua vida, a sua reencarnação e vai afastar os obsessores do seu lado. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!